Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso. Na verdade, está se tornando já algo parecido com um curso, né? De EBERIC. E após falar sobre algumas estratégias de compatibilização dos pilares na arquitetura, né? Avaliando algumas soluções de vedação e revestimento, nós vamos falar agora sobre o lançamento de pilares, né? Vamos ver como é feito o lançamento dos pilares, né, no EBERIC. Então, vamos lá, né? Vamos para o vídeo. Então aqui, pessoal, EBERIC aberto, né? Você vai lá abrir seu projeto, ele vai abrir aqui com essa tela. Aqui, né? Você vai ter a árvore dos pavimentos. E agora, nós já estamos com a nossa arquitetura importada, né? Seja através do fluxo CAD, seja através do fluxo BIM, né? Nós vamos agora abrir aqui um pavimento para a gente começar o lançamento. Como esse prédio ele não é um prédio que tem pilotis, né? Praticamente o pavimento térreo ele é idêntico ao pavimento primeiro andar e ao segundo andar. Nós podemos começar o lançamento pelo pavimento térreo. Em alguns casos, quando você tem pavimentos tipos, né, diferente do pilotis, onde se utiliza para garagem, é comum começar pelo pavimento tipo e depois você resolve a questão do pilotis, né? Obviamente que o projeto de arquitetura ele já vem pensando, né, desde o início em como resolver a questão das vagas de garagem. Então, vamos dar aqui dois cliques aqui no pavimento térreo, né? E ele vai abrir aqui essa janela que é o croquis, né? Isso aqui equivale, por exemplo, vamos fechar aqui, a você dar um clique aqui para abrir a hierarquia do pavimento térreo e você dá dois cliques aqui no croquis, né? Iria vir para cá e iria abrir o croquis. Se você quiser abrir a arquitetura, dá dois cliques, né, aqui no desenho da arquitetura, né? Então vamos fechar aqui, dois cliques no pavimento térreo. E agora, por que que não veio aqui a minha arquitetura aqui para o meu croquis, certo? Tem que vir aqui na aba desenho. E aqui na aba desenho, aqui em referências, ele tem aqui as referências do nosso projeto, certo? Então aqui nós temos uma caixinha onde nós escolhemos qual pavimento nós estamos trabalhando, né? Estamos aqui no térreo. E aqui logo abaixo, qual desenho vai estar de referência no nosso croquis. Observe que está aqui marcado aqui desenho, né? E se a gente abrir aqui, ó, e der dois cliques em desenho aqui não vai ter nada, vai estar limpo, né? Quando nós importamos o projeto, foi criado aqui o desenho do pavimento térreo automaticamente foi nomeado aqui de projeto base mini curso, né? Então aqui nós vamos clicar e procurar aqui, ó, projeto base mini curso. Quando clicar, a nossa arquitetura aqui vai ficar aparente no nosso croquis, né? Então aqui já estamos prontos, né, para iniciar aqui o lançamento dos nossos pilares, né? Geralmente o fluxo a gente lança pilar, depois lança viga, depois lança as lajes, tá bom? Então, para lançar aqui os pilares, nós vemos aqui na aba aqui, ó, lançamento. E aqui nós temos, ó, fundações, pilares, vigas, lajes, escadas e demais elementos, né? Então, nós vamos clicar aqui, ó, aqui na parte aqui de pilares, né? Tem aqui o desenho aqui de um pilar. Vamos clicar para adicionar um pilar, ou seja, para lançar um pilar. Então, a gente clica aqui para lançar um pilar. O software automaticamente ele vai sugerir um nome, como é o primeiro, ele está sugerindo aqui pilar P1. Ele pergunta aqui se é um ambiente externo, interno ou em contato com o solo. Isso aqui tem a ver
com configurações, com relação a cobrimento, né? Então podemos deixar aqui por enquanto como externo, certo? Aqui o modelo, né, com relação à vinculação, ele pergunta se esse pilar ele vai estar rotulado ou engastado, né? Aqui com relação à verticalidade, né? Nós vamos deixar em automático, nós queremos trabalhar com pilar alinhado na vertical, né? Aqui tem alguns tipos de pilares, né? Seção retangular, que é o mais utilizado, ele vai trazer aqui um croquis, né, do desenho desse pilar. Você pode estar vendo outras, ó, seção em L, e à medida que você muda aqui, ele vai lhe pedir aqui algumas entradas, né, para definir o, as dimensões desse pilar, né? Seção retangular vazada, seção em T, então tem algumas seção em U, né? Tem algumas seções aqui, nós vamos utilizar basicamente a seção retangular, né? Então aqui ele diz das referências, ó, o B, que é a largura, né? E o H aqui, que é o comprimento, né? Desse pilar, certo? Isso aqui nós estamos vendo, obviamente, um corte, né? Da sua seção transversal. Então, nós não vamos falar sobre pré-dimensionamento de pilares aqui no nosso mini curso, mas nós vamos trabalhar aqui, né, eu vou trabalhar aqui com um pilar com 18 de largura por 30 de comprimento, certo? Aqui tem o ângulo de rotação desse pilar. A gente não precisa se preocupar com isso agora, porque a gente pode rotacionar, né, o pilar na hora que for inserir, tá bom? Aqui você pode colocar uma elevação, caso você deseje que ele trabalhe em um nível diferente do nível do pavimento, você pode utilizar a elevação e tem aqui opções de capitel e etc, tá bom? Basicamente, nós vamos escolher aqui a seção, vamos colocar as dimensões, né? E dar o OK. E aqui nós já estamos aqui com o pilar, né? O software está pedindo para você escolher aqui a posição, né? Vamos começar aqui a inserir por esse vértice, né? Aqui da edificação. E aqui a posição de referência, nós vamos clicar aqui aqui no vértice aqui, né, da edificação, né? Ao clicar, ele vai apresentar o pilar aí na tela, né? E aqui nesse momento, girando aqui o cursor, você pode alterar a angulação da entrada desse pilar, certo? Aqui, por exemplo, nós vamos entrar aqui com ele rotacionado aqui com a maior dimensão aqui na horizontal, certo? Você pode dar um clique. Quando você der um clique, ele vai perguntar, né, pilar vértice fixo. E aqui ele vai fixar um ponto e você vai escolher o lançamento do pilar com relação a esse ponto. Observe que esse vértice fixo é um ponto fixo, né? E esse ponto vai ser sempre a nossa referência desse pilar. Inclusive, se você for fazer alguma edição nas dimensões desse pilar, ele vai aumentar ou diminuir o pilar sempre com relação a esse ponto, né? Então, como nós queremos que o nosso pilar fique compatível com nossa arquitetura, vamos colocar ele aqui, né, alinhado aqui com a face aqui da parede, né, na vertical e na horizontal, né? Então, após você alinhar, você pode dar outro clique. E aqui, ó, o Weberic ele vai perguntar o deslocamento, ou seja, o deslocamento com relação ao ponto fixo que você marcou, né? Então, nós vimos na aula anterior algumas questões sobre compatibilização. Vamos colocar aqui um deslocamento com relação à parte externa de 3 centímetros, que é o que mais ou menos nós vamos ter aí de revestimento, né? Com relação a chapisco e reboco, né? Então, a gente digita aqui o 3, dá um Enter, e o nosso pilar foi lançado aqui, né? P1, e ele diz que ele nasce aqui nesse pavimento, certo? E aqui, ó, o software já deixou ele deslocado essa faixa aqui, né? Tem 3 centímetros. Se você quiser, você pode vir aqui, ó, e medir, né? Tem aqui os 3 centímetros, que seria os 3 centímetros da passagem aí do revestimento, né? Então, aqui dando continuidade,
nós não vamos lançar todos os pilares, né? Mas, por exemplo, aqui, vamos lançar aqui, vamos clicar, também 18 por 30, né? Vamos lançar aqui nesse vértice, também aqui na horizontal, né? E vamos manter aqui esse deslocamento de 3 metros. É importante que você observe esses deslocamentos, eles têm que estar compatíveis, porque é interessante que os pilares estejam alinhados, né? Formando pórticos. Se você utilizar deslocamentos diferentes, eles podem ficar desalinhados. Uma forma de você verificar isso, por exemplo, é traçando aqui uma linha guia. Você pode vir aqui em desenho, ó, traçar uma linha guia, clicar aqui no vértice do pilar, né? E traçar aqui a linha, ó, e você vai estar verificando, né, que o pilar ele vai estar alinhado, né? Inclusive, você pode lançar linhas guias como referência para lançar os seus pilares, né? Então, vamos lançar aqui mais um pilar, também 18 por 30, né? Agora aqui alinhado aqui com essa parede, né? Nós temos aqui, pessoal, algumas opções aqui de captura, né? Aqui no Weberic, que é bem parecido com as capturas do CAD, né? Aqui, por exemplo, eu estou capturando aqui pontos de interseção, ó. Então, onde tem interseção entre linhas, ele dá aqui, ó, ele marca aqui o cursor, certo? Por exemplo, eu gostaria de lançar aqui o pilar nesse ponto aqui, ó, alinhado com essa parede. Então, eu poderia utilizar aqui uma opção aqui do Eberic, que é aqui, ó, ponto na interseção, né? Ele vai auxiliar a gente a pegar esse ponto. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele pede para posicionar a primeira linha. Vamos posicionar essa. Nesse caso, vocês estão vendo que não está sendo possível, né, selecionar a linha porque o Eberic ele importou esse modelo em FC, então ele não entende que ele não entende essas linhas como vetores, né? Ele está pegando aí um corte na seção, né, da edificação. Então aqui nesse caso nós poderíamos pegar aqui um ponto relativo, né, ou então traçar uma linha guia. Se a gente for pegar um ponto relativo, que seria aqui, ó, ponto relativo, a gente vai clicar num ponto de referência e vai inserir um ponto relativo a esse ponto de referência. Então, por exemplo, vamos clicar aqui nesse ponto de interferência, de referência, né? E ele vai pedir a posição do deslocamento. E a gente vai trabalhar aqui com coordenadas relativas dentro do plano cartesiano aqui do CAD, né? Com relação a esse ponto de referência. Então, a primeira coordenada tem relação com o eixo de x. Então, se eu quero deixar ele alinhado com a minha parede aí, né, essa linha vertical, eu vou colocar aí menos 15, já que a parede ela tem 15 centímetros de largura, né? E se eu quero agora definir o meu ponto em Y, né, e eu quero que ela fique alinhada com essa parede que está na horizontal, eu vou deixar em zero, né, já que o ponto de referência está na mesma posição que a parede, né? E após isso a gente dá um Enter e o nosso ponto fixo do pilar, ó, ele vem para o ponto que nós desejamos. E aqui eu vou escolher agora a angulação, né? Vamos deixar aqui na vertical e depois escolher aqui o ponto de referência aqui do pilar, né? Vamos deixar aqui alinhado com essa parede. E aqui ainda vamos falar aqui sobre o deslocamento, né? Vamos deixar aqui um deslocamento também de 3, né? Observe que nesse caso, esse pilar ele também vai ficar, ó, alinhado aqui. Ele vai ficar alinhado aqui, né, com o pilar lá de cima. Quando a gente for traçar, lançar as vigas, vai ficar bem alinhado, né, os nossos pórticos, certo? Vamos apagar aqui uma forma
lançar esse pilar nesse canto, se você tem dificuldade de trabalhar com ponto relativo, seria pegar aqui uma linha, ó. Escolheria aqui um ponto aqui de referência, pode até ser aqui esse ponto que está mais próximo, né? Traçaria aqui uma linha, e aí depois nós temos aqui a linha interceptando a outra, né? A gente poderia lançar aqui o pilar, né? Isso aqui é uma forma que às vezes eu acabo até utilizando bastante, né? Faz o mesmo efeito, vai dar um trabalhinho a mais só para traçar a linha, mas faz o mesmo efeito, tá bom? Então lançamos aqui, ó, esse nosso pilar, né? Agora vamos lançar aqui o outro, né? Eu posso já levar uma linha para lá, uma linha de referência, né? Daqui desse pilar, porque eu quero que esse pilar fique alinhado, né? Com esse outro aqui, ó. Lançamento, pilar, vou deixar também 18 por 30, né? Vou clicar aqui nessa parede, né? E agora, vamos escolher aqui a rotação, né? Nesse caso, vamos deixar aqui na horizontal. E eu vou trazer esse meu pilar aqui, né? Para a parte aqui de dentro, aqui da área de serviço, né? Observe que se a gente lançar aqui agora o deslocamento, né? De 3 centímetros, como eu já alinhei aqui com a parte de cima, ele vai deslocar nos dois sentidos, né? Então ele ficaria desalinhado aqui com a minha linha, né? Mas aí eu posso aproveitar para mostrar aqui já como é que a gente move, né? Pilar. Se eu quiser mover aqui o pilar para ficar alinhado, né? Com o porte, a gente pode traçar aqui outra linha guia, né? Por exemplo, certo? Clicar aqui no pilar, ó, clicar com o botão direito do mouse, a gente vem aqui para fixar seção do pilar, né? Aí ele vai dizer aqui vértice, né? Ou clique em Enter para escolher o centro. Vamos clicar aqui esse vértice, que é o mesmo, né? E vamos determinar aqui o novo ponto fixo. Então a gente moveu o pilar para onde a gente deseja, né? De repente, se aqui você não quer deixar 3, se você quer deixar um valor menor, você pode estar alterando aqui, né? Então vamos lá. Aqui, como a gente está no ambiente interno, né? Vamos dizer aqui que a gente não precisa de deixar um revestimento de 3, né? Ó, aqui está com 3 centímetros. Digamos que eu só queira deixar um revestimento de 2, né? E eu não quero mais apagar o meu pilar, então eu posso mover, né? Movimentar aqui o meu pilar, né? Para a lateral. Uma forma de fazer isso, né? Tem várias formas de fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu poderia dar aqui um offset nessa linha, ó. Clicar na linha, ele manda selecionar o lado, vou selecionar aqui o lado esquerdo, né? E vou dizer a distância do meu offset, né? Está aqui 1 centímetro. Então eu criei aqui uma linha com offset de 1. E eu posso vir aqui no pilar, clicar com o direito, né? Fixar a seção do pilar. Eu clico no vértice, né? E clico no novo ponto, que seria o ponto alinhado aqui com a linha, né? Deixando aqui agora um revestimento interno de 2 centímetros, né? E não mais 3, né? E aí depois eu posso vir aqui apagar essas linhas de referência, né? Para que ela não fique no desenho, né? Então eu tenho aqui o meu segundo pilar lançado, né? Vamos lançar aqui os demais, né? Digamos que aqui, ó, com relação a essa parede, eu vou dividir, deixar o meu pilar com um capiaço para o quarto, né? E o outro capiaço aqui para a varanda, né? Então vamos lançar aqui o pilar, colocar aqui ponto relativo, né? Clicar aqui nesse primeiro vértice. Então aqui com relação a X, eu vou deslocar ele aqui de 15 centímetros, né? E se eu tenho 18 de pilar e a minha parede aí tem 15, né? Eu vou deslocar ele na vertical aí de 1,5, né? Então vou clicar aqui, ó, 1,5. Lembrando que para dividir as coordenadas a gente utiliza a vírgula e para definir casa decimal a gente utiliza o ponto, né? Então 1,5, Enter, né? Agora eu vou rotacionar ele aqui, né? E vocês vão ver que nesse caso aqui, ó, eu vou estar dividindo aqui os meus capiaços, um para cada lado dos meus ambientes, né? Novamente, quando eu der aqui o deslocamento, ele vai deslocar com relação também ao ponto ao eixo de Y, né? Que não foi aqui, no caso,
o que nós desejamos, né? Então, para ajustar aqui de forma bem prática, né? Eu poderia aqui traçar aqui uma linha, né? Dar aqui um offset, traçar uma linha aqui pela arquitetura, né? Dar um offset aqui de 1,5, 1,5 e traçar aqui uma linha guia também, aqui na vertical, né? E clica no pilar, fixar a seção, né? Clica no vértice, clica no novo vértice e a gente dividiu aqui o pilar, deixando aqui, né, 1,5 centímetro aqui de pilar para cada lado, né? 1,5 centímetro de pilar para cada lado. Bem, vamos voltar agora, né? Vamos lá. Pessoal, outra forma de fazer isso aqui, né? De movimentar o pilar, se você quiser, né? Nesse ponto aqui, que a gente está só lançando, né? Os pilares, a gente pode aqui clicar também, ó, vem aqui no direito, né? Mover. E aí você pega aqui o ponto de referência e o ponto de referência de ponto final, né? Então você move o pilar. Vocês vão perceber, é interessante a gente trabalhar com o ponto fixo, né? Com a opção que a gente estava mostrando, principalmente depois que nós temos lajes e vigas lançados, porque uma alteração movimentar dessa forma iria prejudicar toda a estrutura. E quando a gente utiliza a opção de fixar a seção do pilar, né, ele movimenta só o pilar e ele não vai levar junto, né, as vigas que estão vinculadas ao pilar. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Ó, ele tem aqui um botão também de desfazer aqui em cima, o Weberic, né? Desfazer aqui, certo? E vamos lançar aqui, né, o próximo pilar. Vou trazer aqui uma linha guia, né, para ficar alinhado com esse, ó, para cá. Vou colocar o meu próximo pilar aqui, né, baseado aqui nesse alinhamento aqui, para ficar fazendo um porta com o meu outro pilar lá. Clicar aqui, né, vou colocar ele aqui agora na vertical. Deixar ele aqui dessa forma, né? E aqui eu vou deixar o deslocamento zero, que eu quero que ele fique, né? Eu quero que ele fique aqui alinhado, tá bom? Se for o caso aqui, nós poderíamos dividir, né? Aqui, ó, os capiaços, deixar um capiaço aqui para o outro lado, né? Nós teríamos que deixar aqui a passagem se for o caso aqui, né? O espaço para o revestimento, né? Então aqui como nós temos 18, né? Vamos colocar aqui uma linha guia. Fazer aqui o offset. Eu me habituei a trabalhar mais dessa forma, acho que porque costume mesmo de trabalhar com CAD, né? Isso aqui acaba facilitando para mim, né? Vamos dar aqui um clique, ó. Fixar a seção do pilar, selecionou o ponto fixo e o local para onde você deseja movimentar, né? Cometi só um erro aqui que o offset seria de 1,5, né? E não de 3, como foi o caso. 1,5. Clica no pilar, fixar a seção. E a gente colocou o pilar aí numa situação, né? Que o capiaço ficou aqui para ambos os lados, né? De repente, se a gente quisesse aqui que esse pilar, né, nosso aqui, ele ficasse alinhado com o eixo aqui, ó. Observa que eu estou querendo pegar o eixo aqui nesse pilar e não consigo, né? Teria que vir aqui, ó, nos pontos de captura e selecionar aqui, ó, por exemplo, ponto médio, né? Que seria o relativo ao midpoint lá no CAD, né? E agora, ó, eu não consigo mais pegar os vértices. Só conseguiria agora pegar os pontos médios, né? De cada um dos pontos, né? Trazia aqui essa linha guia para cá, ó. E agora, nós poderíamos aqui clicar aqui no pilar, fixar a seção, tirar a seção daqui, ó, da extremidade, trazer aqui para o ponto médio
E depois colocar aqui, né? Definir primeiro o ponto fixo aqui no ponto médio e depois faria aqui, né? Fixar a seção, clicaria no ponto fixo, depois deslocaria. Para deslocar, a gente teria que vir aqui, ó, e marcar aqui a intersecção aqui nos pontos de captura, né? Já que eu quero que ele fique nesse ponto de intersecção aqui, nessa linha, né? Então, o nosso pilar aqui estaria, nesse caso, agora alinhado, né, com o nosso outro pilar. A gente pode apagar aqui essa linha de referência, né? E para finalizar aqui, ó, vamos lançar aqui mais dois pilares, né? Para finalizar aqui esse apartamento. Os demais a gente vai fazer o lançamento baseado nesse lançamento, já que a planta é meio que espelhada, né? Então, aqui nós temos uma varanda. Essa varanda ela é em balanço, né? Mas nós temos alvenaria também de fechamento nesse ponto. Então, eu poderia deixar o pilar nesse canto aqui, né? Mas como nós temos aqui essa laje, né? Então vamos colocar o pilar aqui e aí a gente evita de fazer apoio indireto em viga, né? Vamos colocar o pilarzinho nesse ponto aqui. Lançamento, pilar. Mais uma vez aqui vamos utilizar aqui o 18 por 30, né? Vamos colocar ele aqui nessa situação, né? Depois a gente pode ajustar, depois que processar, se não for a situação ideal, né? Vamos colocar aqui nesse ponto. Aqui um deslocamento de 3. Certo? Então, nesse ponto aqui, nós vamos passar aqui uma viga depois, né? Deixar o pilar nessa situação. E aqui, nós vamos colocar aqui o nosso último ponto. Lançar pilar. Deslocamento de 3. Observe que se a gente lança o pilar nesse ponto aqui, né? Se o nosso dimensionamento nos leva que esse pilar é a nossa melhor situação, a gente já está causando aqui, ó, praticamente uma interferência, ó, entre o pilar aqui e a porta, né? A porta ela tem aqui uma boneca mínima aqui, ó, e aqui o pilar ele está entrando aqui, né? Está sobrepondo a essa porta, né? Então a gente já teria aqui um ponto de conflito, né? Para resolver com a arquitetura, caso a gente chegue à conclusão, por exemplo, que esse ponto aqui é o ponto ideal para ficar esse pilar, né? Vamos deixar aqui por enquanto. A gente não está muito preocupado com a questão da concepção, é mais para mostrar como faz o lançamento dos elementos e algumas funções. E por enquanto a gente fica por aqui. Tá bom, pessoal? O objetivo foi mostrar o lançamento dos pilares. Se a gente vir aqui, ó, no 3D, né? Não vai dar ainda para vocês observarem muita coisa, né? Porque o pilar ele só está nascendo no pavimento, né? Ele só vai dar para ver aqui no 3D quando tiver uma continuidade, né? Que a gente estabelecer aí um comprimento para esse elemento, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre copiar os pilares de um pavimento para o outro e vocês vão ver que a partir que a gente lançar os pavimentos nos próximos pilares, né, e definir as alturas dele, ele vai aparecer aqui, né, a modelagem dele aqui no nosso 3D, tá bom? Então, o que nós tínhamos para falar nesse vídeo, né, acabamos nos prolongando bastante, mas foi importante para mostrar, né, as funções, né, como pode fazer as movimentações desses pilares, né? Enfim, então acabou sendo necessário. Então, era isso. Para hoje era isso. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Nessa aula de lançamento de pilares. Espero que tenha feito sentido, né? Mais uma vez eu reforço. Algumas aulas já são simplórias, né? Para alguns profissionais, né? E aí você tem a opção de passar o vídeo, né? Você já superou isso aí não é mais uma dúvida para você, você já sabe lidar com isso. Você pode passar, né? Para outras pessoas pode ter feito sentido, principalmente para quem está começando, né?
Então, se fez sentido aí para você, você pode comentar, curtir, né? Compartilhar com os colegas. E tem aí mais uma vez os nossos canais de comunicação. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão. Tá bom? Então, até mais. Até o próximo vídeo.